Pessoal, bem-vindos a mais um Workbox. Aqui é o Victor, professor de Concept Art na Escola Revolution, e a gente está no nosso curso, nosso Workbox de cenários, tá? Então, a primeira aula eu falei sobre thumbnails, um processo rápido para thumbnails, e agora eu vou falar um pouco sobre ferramentas de composição, né? Então aqui eu tenho alguns slides que eu vou falar rapidamente sobre eles aqui, são slides que eu utilizei para o evento do Inside aqui da escola, e eu vou falar sobre algumas ferramentas visuais que a gente pode utilizar nas nossas composições, tá? Então primeiro a ferramenta de linha. Então a linha, por mais que a gente não esteja usando linha literalmente, né, como as linhas de desenho, a gente usa elas como ferramentas para separar um plano do outro, né? Então aqui só pelo contraste das coisas a gente percebe como essas divisões estão acontecendo. Os planos aqui pela textura a gente consegue ver como esses planos estão se dividindo, né? Tanto pela textura quanto pelo valor também, né? Então partes claras e partes escuras. Essas partes, diferentes partes vão mostrando pra gente esses planos diferentes, como que isso, a gente consegue ver o volume dessas pedras, né? Mesmo de maneira meio abstrata a gente enxerga que existe aí esse volume. Então aqui é repetição no caso, estava como ritmo, mas é repetição. Então aqui é repetição dessas várias formas, né, tanto dessas pedras maiores quanto desses círculos no chão. Como são tamanhos parecidos, eles têm essa conformação onde a gente consegue ver que eles estão diminuindo e são exatamente o mesmo formato, a gente consegue usar essa repetição como elemento também para reforçar a nossa perspectiva, né, para reforçar a ideia de distância. Então a gente repete esse elemento e diminui ele numa linha ali ou num plano, e a gente consegue entender como esses elementos estão diminuindo no espaço, né? A nossa cabeça vai fazer essa relação automaticamente. Aqui no caso do balanço, a gente consegue ver como que essas construções elas estão pendendo ali para um lado direito, né? Mas como ele trouxe essa árvore aqui em cima para balancear isso, para fazer com que ela fique uma composição um pouco mais centralizada, né? Pelo menos em termos de peso gráfico, né? Não exatamente peso físico, né? Mas o peso gráfico da composição, a gente vê que ele trouxe um pouco mais para a esquerda dessa maneira. A escala. A escala ela vai ser muito utilizada quando... A escala ela é muito bem demonstrada, no caso, quando a gente mostra figura humana ou qualquer elemento que tenha relação com a figura humana, a gente mostra isso próximo de outros objetos. Então, ali, em vermelho, eu destaquei duas silhuetas humanas, certo? Sem essas silhuetas, eu poderia, se eu fizesse silhuetas maiores, talvez a gente tivesse a visão de que esse lugar, essas informações são um pouco menores, né? Mas com as silhuetas pequenininhas ali, a gente tem uma noção, porque o humano é mais ou menos, né, do mesmo tamanho, tem uma altura média, e a gente consegue ver o tamanho dessas pedras, o tamanho desse lugar, através dessas figuras humanas, né? Um exemplo muito usado também é o exemplo de pássaros. Então muitas vezes usam pássaros, porque pássaros têm mais ou menos ali um tamanho parecido, né? Gaivotas, pombos e tudo mais. E eles usam esses pássaros, por exemplo, você vê aquelas árvores gigantescas nos filmes, eles colocam os pássaros voando perto ali, para a gente ter uma ideia do tamanho que são essas árvores, né? A gente tem uma noção um pouco melhor disso por causa dos pássaros. Janelas e portas também, se a gente for mostrar uma construção de longe, se você fizer janelinhas bem pequenas e portas pequenas, a gente vai ter a ideia de que esse lugar é gigante, certo? Então, escala. Textura. Textura, ela pode ser tanto utilizada para demonstrar melhor o volume, né? Quanto ela pode ser usada também como elemento de composição, para guiar um pouco o nosso olhar na composição, né? Então a gente vê essas gramas aqui indo para o centro e apontando para esse pilar aqui no meio, e além de conseguir demonstrar melhor o volume da cena, então a textura ajuda muito nesse sentido. Enquadramento. Enquadramento é uma das principais ferramentas, né, de fotografia para compor uma cena, que aqui eu poderia ter enquadrado de várias outras formas, né? Se eu tivesse enquadrado mais o barquinho ali, por exemplo, o barquinho desse lado aqui, onde a gente não... Esse quadrinho menor, né? A gente estaria vendo o barquinho saindo da cena e o resto da cidade aqui, né? Então, quem sabe a gente estivesse passando a ideia do barquinho ser o principal, mas ele está saindo de cena, né? E está mostrando ali atrás os outros elementos da cena. E aqui, se eu pegar esse quadrado maior, consigo ver o barquinho entrando na cena e indo em direção a esse beco aqui, que é um pouco mais escuro, né? Então, esse é um outro enquadramento possível. Mais o enquadramento que a gente tem
na cena, esse enquadramento da pintura mesmo do Adrian Giraud. A gente tem aqui esse enquadramento da cidade inteira, o barco também está aqui centralizado, né, é um dos principais elementos. A gente vê que tem várias outras informações acontecendo e a gente acaba focando no movimento de toda a cidade ali, não só do barco que está no centro ali. Então o enquadramento é muito importante para mudar esse foco, né, e mudar a atenção. Grid. O grid, se você pega, por exemplo, tanto a perspectiva, né, a gente cria aquele grid de perspectiva, o grid serve para a gente entender como as coisas estão relacionadas umas às outras, né? Se a gente estivesse numa cidade grande e cada prédio tivesse alinhado de uma maneira diferente, tivesse rotacionado de uma maneira diferente, ia ser bem mais difícil a gente ter a noção da distância entre um e outro, da relação entre um e outro no espaço ali, porque às vezes teriam uns grandões rotacionados, uns menores, e a gente não saberia exatamente dizer como um está girado com relação ao outro, né, qual que é o espaço entre os dois, por causa dessas rotações, né? O grid, ele serve tanto de maneira bem bidimensional, assim, quanto se você pensa também de maneira mais tridimensional, né, que eu falei da cidade, ele serve muito para você ter essas relações entre um objeto e outro, né? Você conseguir saber a altura de um e do outro, porque você sabe que, se esse objeto está aqui e esse outro está alinhado, então aquele vai estar daquele jeito, né? Então esse grid são esses padrões que a gente encontra entre os objetos e faz com que a gente consiga se localizar melhor tanto no espaço quanto também na conformação, né, desses objetos com relação ao outro, certo? Cor, então, é uma das coisas que a gente pode ir mais longe em termos de pintura. A gente pode variar muito, né? Os valores, no fim das contas, os valores de preto e branco é o que mais vão segurar ali a interpretação nossa da cena. As cores, se você manter esses valores, você pode mudar muito as cores e ainda assim manter a leitura da peça. Então aqui, a peça do João Bragato, ele usou essas cores como cores mais quentes aqui na frente e elas vão ficando cada vez mais frias lá no fundo, né? Vão ficando cada vez mais com essa cor de céu. Então até os verdes vão ficando uns verdes já misturados com azul. Então dá essa noção maior de profundidade, né? Então aqui eu mostrei 3 etapas aqui de onde isso vai acontecendo, né? Vai ficando cada vez mais frio e ajuda na composição. Transparência e camada. Então, camada, aqui a gente vê aqueles pássaros, né, que eu falei na hora da escala ali, para mostrar o tamanho dessa montanha. Até as figuras humanas também aqui com o cavalo ajudam a passar a ideia do tamanho dessa montanha. Okay. E essas camadas são representadas por essas sobreposições, né? A sobreposição dos pássaros com relação à montanha e a sobreposição das pessoas com relação ao chão aqui, né? Desses cavaleiros com relação ao chão. Então essas sobreposições, eles saírem do chão e sobreporem umas coisas às outras, faz com que a gente tenha uma noção de volume maior, né? E a transparência, aqui no caso, uma das principais utilidades, né, dessa transparência é essa atmosfera que a gente pode passar, em que a gente vai demonstrando o quanto essa montanha está distante, né? E está sofrendo efeito dessa atmosfera daí. Simetria. Normalmente a simetria vai passar uma ideia de artificialidade, né? A natureza tem coisas simétricas, mas normalmente coisas simétricas são feitas pelo homem. Então, muitas vezes você vai ter coisas perfeitamente simétricas que querem passar essa impressão de artificialidade, certo? A simetria é uma ferramenta bem interessante para composições bem centralizadas, assim, né? E tem um pouco a ver também com a ideia do grid, né? A gente conseguir localizar as coisas uma com relação às outras. A gente tem esse corredor central e tudo apontando para aquela mesma direção ali, né? Então é uma ferramenta muito utilizada também em fotografia e composição no geral. Então padrões aqui a gente consegue ver como esses telhados, eles até se repetem, né? Se você olhar esses telhadinhos aqui e esses aqui, ó, o Derek Zabrock, ele copiou e colou esse mesmo padrão aqui, e a gente consegue ver como como essas imagens se misturam ali, né? Ele cria esse padrão dos telhadinhos das casas, a gente consegue usar esse padrão para fazer com que a nossa cabeça complete isso, né? E mostre que isso é uma cidade. Espaços negativos. Então, um elemento bem simples, mas que muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes você pensa no prédio ou pensa na
na montanha e tudo mais como a forma, né? Você adiciona aquela forma ao fundo, né? Mas a gente pode pensar também que o fundo, ele forma, o próprio céu que está atrás da montanha, ele tem uma forma que ele vai gerar, ele tem uma importância também. Então aqui eu peguei essa pintura para mostrar como ele recortou essa parede, né? E no fim das contas esse recorte do espaço negativo é que faz com que ela seja interessante, né? Com que tenha esse espaço negativo, ele é até quando você faz um personagem que tem os braços, que está apoiado com o braço na cintura e tal, ele vai criar esses espaços negativos, essas formas dentro dele, e elas são muito importantes para a composição, né? Para você tem que levar elas em consideração na hora de gerar uma composição interessante. Então aqui o ponto ele vai ser essa forma que está, né, separada do resto. Aqui a gente vê esse motoqueiro futurista ali, ele está com algum veículo voador, alguma coisa assim, né? E você vê que ele está muito isolado do resto, né? Tudo que está atrás dele tem pouco contraste, né? Então ele fica bem destacado ali, ele é bem, aquela forma é um ponto ali, tudo toda a atenção de quem está olhando vai acabar caindo nele, até porque a gente consegue ver essa silhueta humana também, que faz com que ele se destaque da maioria das coisas, né? Aleatoriedade. Aqui a aleatoriedade é uma aleatoriedade que não é, claro, 100% aleatória, ela é proposital, né? Ela é uma coisa que serve para mostrar uma estrutura caótica, né? Que talvez isso aqui seja uma estrutura goblin, aqueles monstros, né? Aqueles orcs que criam esse tipo de estrutura. Ele está tentando mostrar como isso é caótico e como isso não tem exatamente um começo, meio e fim, assim, né? Apesar de você ter essas estruturas montadas. Então é uma aleatoriedade que é proposital, né? Você tem várias formas, vários ângulos diferentes que estão funcionando de maneira a formar essa ideia principal. Hierarquia. Então a hierarquia ela vai funcionar por vários elementos, né? Várias ferramentas podem ajudar a reforçar a hierarquia. Então, figura humana é uma coisa muito forte que sempre vai chamar muito a nossa atenção. E o contraste aqui, né? A gente vê que tudo aqui está meio apagadão e tudo mais, mas essa estante aqui, essa coluna de livros, ela tem um contraste muito maior do que o resto. Então ela chama atenção, muita atenção. Esse cara aqui também que está na luz contra um fundo mais escuro acaba chamando atenção. Já esse aqui também chama atenção, mas tá mais no escuro, tá mais junto com esses outros valores aqui, né? Do lado aqui. E a gente também tem tamanho, né? O tamanho vai funcionar como hierarquia. Esse livro aqui, ele é um elemento que acaba sendo secundário, porque esse elemento aqui está bem contrastado e bem centralizado, né, na nossa frente. Mas ele acaba sendo um elemento secundário, apesar de ele estar bem grande na tela, que mostra mais ou menos, ele faz com que a gente tenha essa imersão dentro da biblioteca, né? Porque a gente tem lá os livros e tal, e aqui perto da gente a gente vê alguns livros ali perto, né? Como se a gente estivesse quase podendo encostar neles. Então acaba dando essa ideia de imersão maior na imagem. E a gente vê, né, que o tamanho, contraste, silhueta, tudo isso vai fazer com que a hierarquia, a gente consiga determinar uma quantidade específica. Contraste. Então aqui, uma das ferramentas que eu falei ali, né, o contraste aqui desses dois cavaleiros acima da multidão, a gente vê como que lá atrás está bem forte a luz, né? Com certeza foi proposital essa quantidade de luz clara e ele se destacando tanto do resto da multidão, né? Até mesmo os outros, ó, tem outros cavaleiros lá para cima, mas só que você vê que esses dois aqui estão mais escuros, não tem tanta luz batendo neles, estão na sombra, e eles geram essas duas silhuetas muito fortes aqui, então esse contraste faz com que esses dois se destaquem, né? Composição. Então, composição é basicamente o posicionamento de tudo, envolve várias coisas, né? Contraste envolve várias coisas, mas a composição é o posicionamento das coisas e como você vai fazer com que você consiga, como que o espectador ali, quem está olhando a peça, vai ver e vai acompanhar essas informações, qual a ordem que ele vai ver essas coisas. Então aqui a gente tem do Albert Bierstadt, né? Um pintor clássico antigo, né, bem conhecido, pintava no tradicional, a óleo mesmo. E aqui a gente vê como ele usa elementos em primeiro plano para guiar a gente primeiro, né, para a imagem. Então esses elementos em primeiro plano para parecer que a gente está perto ali desse chão. E ele vai exagerando bastante, assim, as coisas vão diminuindo muito,
né? E a própria proporção, a escala desses detalhes e as sobreposições, essa atmosfera que ele usa, faz com que essa montanha tenha uma proporção muito, muito grande, né? São proporções e escalas difíceis de ver na vida real, né? É quase de fantasia esses cenários que ele fazia, quer dizer, eram fantasiosos, né? E então a composição que ele usa, o tamanho dessas árvores aqui, né? Com relação a essas aqui, ó, tem árvorezinhas lá, faz com que a gente entenda a escala e como essas coisas estão distantes, né? O tamanho desse lago e tudo mais. Todas essas repetições e vários elementos que a gente já falou aqui são usados a favor de criar essa leitura desse tipo, né? A harmonia. Então, a harmonia seria... aqui a gente consegue ver como todas essas linhas, essas curvas têm ângulos próximos um do outro. Então, todos esses ângulos são próximos e acabam fazendo com que essa estrutura tenha formas que né, funcionam junto, né? Elas funcionam juntos uma com a outra. Você vê que várias linhas dessa podia tirar do lugar e colocar em outro lugar, elas encaixariam ali. Então, é uma harmonia dessas formas, né? Uma unidade que a gente tem entre essas formas. Aqui a tensão, que é mais ou menos o contrário do que a harmonia, então a gente tem vários tipos de formas diferentes. As formas estão uma se sobrepondo à outra, né? Isso é um elemento de tensão, ou formas muito próximas ali uma à outra, que não exatamente encostam, mas ficam próximas ali. E o contraste bem grande, então é um elemento que a gente pode usar também, proximidade, sobreposição, ângulos conflitantes e tudo para demonstrar essa ferramenta, né? Para usar essa ferramenta de tensão. E o movimento ou ritmo, talvez, a gente consegue ver por essas linhas que tem continuidade, né? Elas têm uma certa continuidade. Nesse hall de entrada aqui, a gente percebe como todas as linhas são meio parecidas, né? O corrimão ele vai indo e todas as linhas têm mais ou menos, também ali parecido com a harmonia nesse caso, mas você vê como tem essa continuidade, como a gente consegue acompanhar várias linhas e dar a volta inteira na pintura sem tirar o olho dela, né? E ver como esse movimento, esse ritmo das linhas, eles geram também essa harmonia, essa unidade na peça, né? Então são quase desenhos gestuais, assim, né? Que a gente consegue ver esses movimentos, né? Bem ondulados na arquitetura toda, né? E até nos padrões aqui do chão, desse hall de entrada. Então, o movimento, ok? Então, pessoal, essas são várias ferramentas aí que a gente pode ver até em coisas mais teóricas, né? Da Gestalt e coisas assim, de design mesmo, materiais de design gráfico. E são elementos que a gente pode usar para passar uma ideia, para ajudar a gente naquelas ideias de thumbnail, nas ideias de composição. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no nosso canal. Façam dúvidas e perguntas aí nos comentários do YouTube. Sigam a gente também no Facebook, Instagram e acompanhem a Revolution Now. E eu vejo vocês semana que vem. Até lá. Falou!